Deputado Sirkis, esse custo-benefício da energia nuclear vale a pena? Olha, depende do país. Eu não sou religiosamente contra usinas nucleares. Eu sou contra usinas nucleares no Brasil. Eu acho que existem países e situações, China, por exemplo, Estados Unidos, fortemente dependentes do carvão. A China necessita do carvão para 80% da sua geração de energia elétrica, Estados Unidos 50%, são países que já possuem armamento nuclear. Então, a questão se coloca lá de uma determinada maneira. Mas no caso do Brasil, eu penso que as 3 usinas que foram construídas, uma delas da Westinghouse, a Angra 1, bem velhinha, Angra 2 e Angra 3, também tecnologia dos anos 70, eu acho que me preocupo com essas usinas, embora até aceite a colocação deles, que elas possam ser mais seguras do que o Japão, mas o problema é que a gente vive num mundo regido pela lei de Murphy. Quem poderia imaginar que fosse acontecer uma coisa dessas no Japão? Eu me imagino, em 1986, as repercussões do acidente de Chernobyl no Japão. Certamente um burocrata, um membro do governo japonês, com certeza deve ter dito às pessoas, acalmado a opinião pública japonesa, dizendo que aquilo era uma tecnologia de uma porcaria de um reator da era soviética lá na Bielorrússia e que semelhante coisa jamais aconteceria com a tecnologia japonesa. Certamente. Então, nós não sabemos, e como ele muito honesta e candidamente disse, não há uma garantia absoluta. Então, de fato, as usinas nucleares não devem ser a nossa nem primeira, nem segunda, nem terceira opção energética, porque o Brasil, de fato, é um país que tem um potencial hidroelétrico a ser ainda explorado. Temos uma imensidão de possibilidade de economizar energia elétrica nas nossas linhas de transmissão, que desperdiçam muito. Temos aí a possibilidade de termoelétricas a gás natural e temos um campo gigantesco de energias alternativas. O Brasil é o país do sol. O Brasil tem muito quartzo para produzir silício, que é a matéria-prima das placas fotovoltaicas, cujo preço está diminuindo a cada ano. Quer dizer, nós temos muitas outras alternativas antes de precisarmos de usinas nucleares que são muito caras, perigosas e desnecessárias. E eu ouso dizer, inclusive, que quase que me preocupo menos com as usinas do que há um mês atrás, porque esses acidentes no Japão vão elevar de tal maneira o preço das usinas nucleares, em relação a seguro, em relação a novos equipamentos que terão que forçosamente ser introduzidos, que elas se tornarão economicamente inviáveis. Então, antes mesmo que nós ecologistas tenhamos que fazer grandes manifestações contra elas. Então, eu acho que no caso do Brasil, elas realmente são o contrário a elas. Nesse acidente do Japão, nós não tivemos só acidente com reatores por falta de água. Nós tivemos também um acidente com um depósito de lixo nuclear. O que nos leva para a seguinte questão: até hoje não existe uma solução definitiva para o lixo nuclear que as usinas produzem incessantemente e que permanecerá radioativo ao longo de séculos. Não temos ainda uma solução absolutamente segura. No caso nosso, estão sendo depositados ali perto das usinas, na praia de Itaorna, que em dialeto indígena quer dizer pedra podre, que já os indígenas sabiam que aquele terreno era geologicamente bem instável. Esse é o resíduo de Angra. Angra dos Reis, praia de Itaorna. Então, além do problema das usinas, que são protegidas por invólucros de concreto, a coisa toda, você tem a questão do depósito de lixo nuclear, que no caso do Japão, em uma das unidades, o problema, há 4, se não me engano, o problema foi com o armazenamento de lixo nuclear. Nós temos hoje o Ceará, que avançou muitíssimo em matéria de energia eólica, e eu acho que Pernambuco, seu estado, tem tudo para ser o estado do sol. Tem até o sol na bandeira, não é verdade? E nós temos agora o nosso companheiro verde, Sérgio Xavier, que está assumindo a Secretaria de Meio Ambiente de Pernambuco,
com planos assim muito ambiciosos, justamente de fazer de Pernambuco o estado da energia solar, que impulsione a possibilidade de se montar uma fábrica de coletores fotovoltaicos. O empresário Emerson Capaz está se preparando para fazer isso. Então, eu acho que nós temos aí um potencial gigantesco para o solar, sobretudo no Nordeste, mas também em outras regiões, para poder, de fato, correr atrás do nosso atraso. Porque o Brasil tem tudo para estar na vanguarda do solar, sol, jazidas de quartzo, etc., etc., e estamos correndo atrás de outros países, como a China, que está lá disparada na frente, a Alemanha, os Estados Unidos. Existe algum tipo de treinamento, preparo para um eventual caso de acidente? É uma região turística? Será que existe alguma uma simulação, por exemplo? Um dos fundamentos da defesa civil em países que têm esse tipo de risco de terremoto, risco de acidente, são treinamentos, né? Então, uma das coisas que no Japão acontecem com frequência é treinamento em relação a terremoto. O problema é que dessa vez foi um terremoto seguido de um tsunami absolutamente fora de qualquer coisa que já tenha acontecido. Mas é um povo com uma experiência e um preparo em relação a esse tipo de acidente que incomparavelmente é superior ao nosso. Então, de fato, isso é uma preocupação. E também vou levantar uma outra questão, já que mencionei um pouco antes a lei de Murphy. Mais dia, menos dia, em alguma dessas centenas de reatores nucleares que existem pelo mundo afora, vai acontecer, certamente, nas próximas décadas, uma situação de um comando terrorista, suicida, umas 30 pessoas altamente armadas, com explosivos e tudo, que vão tomar um reator desse de assalto em algum país desses por aí, talvez uma ex-república soviética ou algo que o valha, e vão simplesmente explodir a proteção de concreto do reator e provocar uma fusão. Isso é um tipo de coisa plausível de acontecer para quem acompanhou os episódios terroristas que aconteceram, sobretudo aqueles provocados pelo terrorismo suicida, né, islâmico, aí pelo mundo afora. Então, se houve o 11 de setembro, os Estados Unidos tomaram de assalto 4 aviões de passageiros e fizeram um atentado kamikaze contra uma cidade. Isso é perfeitamente plausível de acontecer. Então, eu acho que quando você analisa o conjunto de problemas que podem acontecer e analisa o aspecto de custo-benefício, ele se torna cada dia mais desfavorável ao uso da energia nuclear para fins de produção de energia elétrica. Não estamos falando aqui da questão de medicinal e de uma série de outras aplicações, mas em matéria de produção de energia elétrica, essa equação está se tornando inviável e, volto a dizer, sobretudo agora pelo fator econômico.